Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, hoje eu quero contar para você a minha impressionante história, que se encaixa exatamente neste quadro do teu canal, História da Meia-Noite. Isso tudo, o que eu relato a partir de agora, aconteceu comigo. Eu tenho 2 irmãos que eles não eram nada fáceis. Eu estou falando do Juca e do Luiz, meus irmãos, mais velhos que eu. Para você ter uma ideia, houve uma distância do Juca e do Luiz para mim de mais ou menos 11 anos. Eu digo mais ou menos porque um é exatamente 11 e o outro é um pouquinho menos. Então eu estou colocando aqui mais ou menos 11 anos e eu vou explicar o motivo. É que logo após o Juca e o Luiz, a minha mãe tinha loucura para ter uma menina. E ela teve uma menina a quem ela deu o nome de Rosa Maria. Então a Rosa Maria foi a 3ª filha da mamãe, na sequência certinho, do Juca e do Luiz, meus irmãos. No entanto, a Rosa, ela viveu exatamente 1 ano, Paulinho. Foi a coisa mais triste que aconteceu na vida de toda a minha família, porque na data de 1 aninho da Rosa Maria, minha irmã, no dia que ela completava 1 aninho, a minha mãe fez uma festa, sabe? Era menina, era a princesinha da vida dela. Minha mãe preparou uma festa, fez tudo com amor, com esmero, com carinho, os bolos, os docinhos, o vestidinho da Rosa Maria, um vestidinho rosa, a coisa mais linda do mundo, que ela foi numa costureira longe de casa para fazer, tirou todas as medidas, tudo certinho. Olha, foi a coisa mais triste do mundo, porque a festinha seria mais ou menos por volta de umas 7h30, 8 horas da noite, quando foi do mesmo dia, 2 horas da tarde, a minha irmãzinha, que eu não tinha nascido ainda, tá? Eu estou relatando para você como irmãzinha, vocês vão entender o motivo. Então, mais ou menos 2 horas da tarde, ela teve uma convulsão. Essa convulsão teve como sequência uma febre altíssima, e de uma maneira que ninguém pôde entender. Diz que a febre passou dos 41 graus, ela teve uma nova convulsão e, lamentavelmente, depois disso, uma parada cardiorrespiratória. E com 1 aninho, no dia que ela completava 1 aninho de vida, a Rosa Maria morreu. Aquilo foi um desespero para uma família inteira. Meu pai, meus irmãos pequenininhos, vó, tia, tio, enfim, todos da família. Os parentes, os amigos, todos ficaram chocados. A madrinha da Rosa Maria, que era uma amiga da mamãe, ficou doente, a madrinha dela ficou doente com aquilo. Foi um fato muito triste. E a minha mãe tinha desistido de ter filho. Então ela desistiu, parou, chega, não quero mais, embora o sonho da mamãe fosse ter uma menina. Mas aí, a mamãe já estava na menopausa, olha que coisa, porque já os primeiros filhos da mamãe, ela teve assim um pouquinho mais tarde na vida. E a mamãe já estava na menopausa. Você sabe que na menopausa dizem que a mulher não tem nenhuma possibilidade de engravidar.
porque a mulher para de ovular. E na menopausa, a minha mãe engravidou de mim, você acredita? A minha mãe ficou grávida de mim, na menopausa, durante a menopausa. E eu nasci e recebi da mamãe o nome de Rosângela. Então eu era uma filha totalmente inesperada e a famosa temporona, porque eu nasci no momento em que minha mãe estava na menopausa. E os meus irmãos, Juca e o Luizinho, Juca e o Luiz, mais velho que eu, como eu disse a você, mais ou menos aí uma diferença de 11 anos. Era ano pra caramba. Isso posto, para eu chegar aos fatos daquele dia. Nesse momento, e eu me lembro perfeitamente, eu estava com 4 aninhos de idade, e eu me lembro perfeitamente. Os meus irmãos, eles construíram uma geringonça. Meus irmãos de mentes brilhantes, mentes férteis, meninos, né? Um já com seus 14, o outro com 13. Eles criaram uma geringonça que eles chamavam de asas voadoras. O que era isso? Consistia esse asas voadoras num pedaço de lona, varetas que eles fizeram de madeirite, com uma amarração de cordas. Eu me lembro que eles pegaram aquelas cordas de bacalhau e arames, vinha na caixa de bacalhau, aquelas cordinhas. Eles até desfiaram um pouquinho daquela corda. Olha, para que vocês tenham uma ideia do que era a geringonça, ela era muito parecida com uma pipa colorida, para vocês entenderem. Nós morávamos numa pequena cidade do interior, estado do Rio de Janeiro, numa casa gostosa. O quintal era a perder de vista. Vivíamos numa liberdade maravilhosa. A gente realizava tudo que era traquinagem e era próprio da nossa idade. Naquele momento, meus irmãos com 13, com 14, eles eram bem moleques ainda. Sim, estavam já na fase da adolescência, mas bem infantis ainda, sabe? Era gente do interior, vocês estão me entendendo, né? Era bem infantil. E eles criaram aquela geringonça toda. Então, na divisa da propriedade, lá onde nós morávamos, assim no fundo, tinha um barranco. Nossa, aquele barranco, pelo meu tamanho, eu tinha 4 aninhos na época, para mim aquele barranco era imenso. Era um barranco imenso, enorme. Antes, um pouquinho antes, tinha uma horta, tinha um brejo assim de taboas, o que era, em nossa imaginação, um grande lago povoado de jacarés, de bichos peçonhentos. A gente imaginava, né? Que ele tivesse tudo aquilo. Ninguém nunca viu esse jacaré e nem os bichos peçonhentos, mas era tudo a nossa imaginação. E depois de passarmos por todos os perigos imaginários, nós chegávamos ao local da nossa experiência, que nem sempre essa experiência deixava de ser muito criativa, espetacular. E eu, apesar da tenra idade, até por isso iria participar da melhor experiência. Meus irmãos, eles não conseguiam voar naquilo lá que eles fizeram. Não conseguiam. Tentavam, amortecia a queda do barranco, eles chegavam mais lento lá embaixo. Mas eles bolaram os dois, Juca e Luizinho. Falou, a Rosângela pequenininha, ela vai conseguir. Eu, né? Eu, a Rosângela. A Rosângela vai conseguir. Eu com 4 aninhos no alto daquele barranco. Então eles prepararam tudo, colocaram aquilo lá em funcionamento. A tal da pipa feita de lona estava funcionando. E aí era mais ou menos assim, eles tomavam uma distância. Olha, para que vocês tenham uma ideia de como funcionava, eu tenho a impressão de que todo mundo que está me ouvindo aqui nesse canal já viu como é que funciona a asa delta, né? A pessoa corre em cima de uma pedra, né, do alto de uma montanha, essa é uma asa delta. Corre e aí pronto. Aí a pessoa mergulha no vazio e a asa delta faz o resto. Correto? Essa é a asa delta. Com a geringonça dos meus irmãos era mais ou menos a mesma coisa. Eles corriam-se do alto daquele barranco, pulavam, aquilo amortecia a queda, mas eles não conseguiam voar. Só amortecia a queda. Aquela pipa feita de lona. Eles, os dois magrinhos, só que comigo eles acharam que ia ser diferente, porque eu com 4 aninhos, né, e espertinha... Imagine, eu era uma menina criada com 2 moleques, mas 2 moleques, desculpe eu usar essa expressão, eu vou colocá-la entre aspas, 2 moleques encapetados.
Então a cada dia era uma brincadeira nova. E eles cismaram. Olha, a gente não consegue voar, mas a Rosângela vai conseguir. Ah, ela vai conseguir. Então os meus irmãos fizeram segurar naquilo, na corda. Falou, você não pode soltar. Aqui você não pode soltar por nada disso. Você está escutando, Rosângela? Mas falaram, não uma vez, mas umas 100 vezes na minha cabeça. E eu respondia, escutei, você não pode soltar, tá? Então nós vamos correr com você, porque eu não teria as perninhas ainda suficientes para dar velocidade, porque você tinha que correr em cima daquele barranco para ganhar impulso e aí eu ia barranco afora, tá? Então atenção, você não pode soltar, escuta aqui, então fala de novo pro Tato. O Juca, ele queria que eu chamasse ele de Tato. Fala de novo pro Tato, o que você não pode fazer? É soltar a minha mão da cordinha. Isso. Repete agora pro Luizinho. O que você não pode fazer, Rô? Não posso soltar a minha mão da cordinha. Isso. Aí, eu devidamente instruída, eles prepararam tudo. Segurei, eles fizeram assim um laço na minha mão, sabe? Fizeram um laço para eu segurar firme na cordinha. Porque se eu soltasse da cordinha, lógico, eu ia me esbugalhar no chão. E o barranco era alto. O barranco era... Para mim, era de uma altura fantástica, porque eu tinha 4 anos. Pequenininha, magrinha, vocês imaginem. Preparado? Preparado. O que você não pode fazer, Rosângela? Eu não posso soltar a minha mão da cordinha. Isso. Correram comigo em cima daquele barranco. Vamos chamar de planalto para que vocês entendam. Correram em cima daquele planalto comigo. Aquele planalto, e quando chegou no barranco, me soltaram. Mas naquele momento que eles me soltaram lá do barranco, e eu segurando firme na cordinha, naquela hora, bateu um vento. Eu não sei de onde veio aquele vento repentino, porque normalmente, quando isso vai se formar uma ventania, começa antes. A ventania, normalmente, ela se forma um pouquinho antes. Mas no momento que eu corri, com a mão presa ali, e eles me soltaram naquele barranco, veio aquele vento, mas um vento forte. Aquele vento pegou embaixo daquela pipa de couro, e aquele vento levantou a pipa. Levantou aquela pipa de couro. Ao invés de eu ter ido para baixo, para pousar, como pousavam Juca e Luizinho, eu fui para cima. Eu voei. O vento, ele pegou de chofre. Aquilo foi levantando aquela pipa de couro. E eu só escutava o grito dos meus irmãos embaixo. Não solta! Rô, não solta a mão da cordinha! Rô, não solta a mão da cordinha! Só que eu fui subindo. Na minha cabeça de 4 anos, eu fui subindo. Aquilo era uma altura sem fim para mim, porque eu me lembro que havia uma árvore, uma mangueira, e eu já estava olhando a mangueira de cima. Vocês imaginem a altura que eu atingi com aquilo. Eu já estava olhando a mangueira de cima. E eu, desesperado, eu tinha 4 aninhos, você imagine o juízo que eu tinha. E o juízo dos meus irmãos embaixo. Eu só escutava, enquanto eu ouvia, a ordem era essa: não solta a mão da cordinha, não solta a mão da cordinha. Era só o que chegava até mim, enquanto chegou. Porque teve uma hora que eu não sei se o vento era tanto, eu perdi os sentidos. Lá no alto, eu perdi os meus sentidos. Eu desacordei. E aí foi que eu vivi a experiência mais fantástica de toda a minha vida. E eu tenho absoluta certeza, apesar da tenra idade, que foi tudo real. Minha irmã, que eu não conheci, aquela que viveu 1 aninho, ela apareceu para mim lá em cima. Lá no alto ela era um anjo, mas não era um anjo bebê, porque ela morreu com 1 ano. Ela era um anjo adulto. E ela disse: calma, Rosângela, eu sou a sua irmã. E quando ela conversou assim comigo, dizendo, revelando-se a minha irmã, eu me acalmei. Aí ela me abraça lá no alto, eu me senti segura, porque ela voava, ela era um anjo. Ela voava, ela me segurou, ela me prendeu assim no colo, e ela falou assim: calma, olha, nada vai te acontecer de mal, mas eu quero que você diga para a mamãe, por favor,
para a mamãe parar de sofrer, parar de chorar. Que a minha missão nessa terra era viver única e tão somente um ano. Só um ano. Mas você, fala para a mamãe, você vai viver 80 vezes mais. 80 vezes mais do que eu. Você entendeu? E eu falava para ela, entendi. Diga à mamãe que era a minha missão. Eu só poderia ter ficado na terra por um ano. Mas você não. Você viverá 80 vezes mais. E naquele exato momento, ela foi me segurando assim nos braços, no colo, e ela pousou comigo lá no Areião. O Areião era lá embaixo, depois do barranco, vamos chamar o vale, né? Era como se fosse um vale. Depois do barranco era o Areião. Ela pousou comigo no Areião, onde eu acordei. E quando eu acordei, eram os meus irmãos que estavam me chamando. Rosângela, você está bem? O que aconteceu? Rosângela, tanto o Juca quanto o Luizinho. E eu acordei, mas eu acordei serena, acordei calma com os meus 4 aninhos. E para a tranquilidade dos meus irmãos, ao invés de chorar, eu dei uma risada. Eu dei assim um sorriso, e esse sorriso foi acompanhado de uma risada. E na sequência eu falei para eles que eu havia estado com a minha irmã. Que irmã? Você tem 2 irmãos. Eu falei, não, a minha irmã. Eu tinha 4 aninhos. Eu me lembrei da Rosa Maria, que eu não tinha conhecido. E os meus irmãos ficaram impressionados, porque eu não tinha um arranhão. E segundo eles contaram depois, aquele vento me levou lá para cima. Eu fui muito alto na descrição deles. Até hoje, eles me dizem, eu fui lá pro alto. Pousei no Areião sã e salva. Depois disso, eles foram correndo comigo para casa. Contaram para a mamãe, contaram para o papai o que tinha acontecido, porque se eles não contassem, eu iria contar. Todos em casa ficaram apavorados. Mas eu, com toda tranquilidade, eu dizia para o papai e para a mamãe, tudo que eu tinha vivido tinha valido a pena, porque um anjo me encontrou lá em cima, quando estava lá em cima. Que anjo era aquele? Quando eu falei que o anjo era minha irmã, nossa. Quando eu falei que o anjo era a Rosa Maria, minha irmã, a minha mãe começou a chorar, o meu pai, e aí eu contei para eles tal qual o recado que me passou a minha irmã. A minha mãe, na hora, mandou chamar a madrinha, porque a madrinha que era a madrinha da minha irmã, a Rosa Maria, tornou-se também a minha madrinha. Deu para entender? Ela que tinha ficado doente com a morte da minha irmã, então mandou a chamar. E eu repeti então a história para a madrinha Dete, né? Era assim que a gente chamava, a Bernadette. A madrinha Dete, eu contei tudo para ela, tal qual acontecera comigo. E aí a família ficou maravilhada. Eu contei todos os detalhes, todos. Foi uma experiência fantástica, essa vivida por mim e pelos meus irmãos, que até hoje confirmam a história e dizem, olha, ela foi alta, naquela geringonça ela foi alta. Só tem uma coisa que hoje, na verdade, eu gostaria até de buscar através do seu canal. Eu não quero ser egoísta, de jeito nenhum, porque a minha vida mudou tanto a partir daquele dia, diante de todo o ocorrido, assim como mudou também a vida do papai, da mamãe, da minha madrinha, dos meus próprios irmãos. Não quero ser egoísta, mas hoje eu sou uma mulher que chega aos 49 anos de idade. E a minha irmã disse, e disso eu não esqueço, que eu viveria 80 vezes mais do que ela. Ela viveu um ano, então, a grosso modo, quer dizer, eu viveria 81 anos.
eu gostaria de que as pessoas falassem comigo. Será que eu realmente vou morrer quando eu fizer 81 anos? Ou foi uma força de expressão usada pela minha irmã? Porque nunca mais, depois desse nosso encontro lá no alto, eu nunca mais nem sonhei com a minha irmã, vocês acreditam? Nunca mais. Eu vi a minha irmã, ela era um anjo adulto, não era bebê. Quando morreu com apenas 1 aninho, ela teve esse contato comigo, teve essa conversa comigo, mas depois disso, nunca mais eu nem sonhei com ela. E a pergunta que eu faço é, seria uma previsão? Vocês acreditam que de fato eu vá viver exatamente o que ela disse? Não quero ser egoísta, eu sei que é uma boa vida, sem dúvida que é. Mas você sabe, a gente sempre fica preocupado, né? Daqui a pouquinho 50, daqui a pouquinho 60 e por aí vai. Por favor, fale comigo através dos comentários. Mas isso tudo, a experiência é vivida por mim. Ah, detalhe importante. Depois desse dia, a geringonça nunca mais foi usada. E acabou sendo destruída pelo meu pai. Porque me levou uma vez lá para cima. Vai que levasse em definitivo. Papai achou por bem acabar com a brincadeira. Coisas do passado, coisas da minha vida, tudo isso eu vivi. Por essa experiência eu passei. E adoraria ter o seu comentário. Você gostou da história? É? Então mande o teu comentário a partir de agora. Curta a história, manda o teu joinha, aproveita e se torne também membro aqui do nosso canal. Manda um valeu demais. Você gosta do canal? É? Então ajude-nos da maneira que melhor lhe convier. Eu agradeço e até a próxima história.